vamos pedir a Deus, a Jesus, que nos conduza nesses momentos de reflexão, esperando que os nossos corações se abram para que a gente possa realmente compreender as lições de hoje. E eu queria, nesse conteúdo de hoje, que é a nossa aula de número 6, né? Onde a gente ainda está na primeira parte do Livro dos Espíritos, nós vamos ficar um bom tempo, porque são 4 partes para o livro inteiro. Então, talvez a gente fique um ano na parte primeira. Nós estamos no capítulo 2, que é dos elementos gerais do universo. E hoje nosso tema é propriedades da matéria. Então, antes de começar realmente nas perguntas que nós temos para tratar hoje, eu queria lembrar a aula passada, porque esse conteúdo vai ser importante para a gente entender o conteúdo de hoje. Então, nós lembramos lá que na aula anterior, a Fernanda expôs a questão da Trindade Universal, que está na questão 27 do Livro dos Espíritos. Lá na questão número 1, a gente já tinha estudado que Deus é a causa primeira de todas as coisas. E nessa questão 27, a gente viu que, junto de Deus, fazem parte de uma Trindade Universal os 2 elementos que ele criou. Quais são esses elementos? Ele criou um princípio, que Kardec vai usar essa palavra princípio, porque, como o Eduardo falou quando ele fez a parte dele, a gente tem muita dificuldade para entender e denominar a origem das coisas. Então, Kardec buscou uma palavra que, de uma certa forma, nos dá uma ideia de que as coisas foram lá no princípio. Então, ele colocou princípio. Princípio inteligente, princípio material. Para evitar dizer de uma outra forma que não fosse verdadeira. Então, ele relacionou que, no princípio, haviam 2 coisas. O princípio inteligente e o princípio material. E esses 3 elementos, a causa, que é Deus, e as 2 criações que ele teve, uma que é inteligente e a outra que não é, uma que é o fim, que é o princípio inteligente, e a outra que é o meio, que é a matéria primitiva, é que formam tudo que está no universo. Então, a gente já viu lá que desse princípio inteligente saem os espíritos, e da matéria primitiva, que nós aqui algumas vezes vamos chamar de fluido cósmico universal, ou numa sigla FCU, ele vai dar origem a 2 matérias, como a gente discutiu. Que Kardec, quando se refere a essa matéria, que ela é mais, ou que ela é impossível de ser notada com os sentidos, quando nós estamos encarnados, ele muitas vezes vai emprestar essa palavra fluido para designar isso. E a matéria que os cientistas à época conheciam e chamavam de matéria, ele então vai chamar de matéria, uma matéria tangível. E isso é importante nós entendermos, que agora nós não vamos mais falar, pelo menos na aula de hoje, nem de Deus e nem dessa parte do princípio inteligente dos espíritos. Nós vamos nos ater a falar da matéria primitiva e dos estados de matéria. Mais propriamente, o nosso tema é propriedades da matéria. Muito bem. Então, começamos lá hoje o nosso estudo na questão 29. E a pergunta 29 é endereçada para os espíritos, perguntando se a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria. O que é a ponderabilidade? Ponderabilidade, ou é ponderável, aquilo que nós conseguimos medir, pesar, avaliar por instrumentos físicos. Então, a pergunta encerra é saber se a matéria sempre pode ser medida, pesada. E os espíritos respondem, da matéria como nós entendemos, ou com mais propriedades, da matéria como os cientistas entendiam à época, sim, toda a matéria é ponderável. Mas ele diz, mas há uma outra espécie, uma espécie que é imponderável, que ele vai dizer que é o fluido universal. Então ele vai dizer, quando nós estivermos falando da matéria que nós vamos denominar e chamar de fluido universal, essa realmente ela não é ponderável. E nós, na primeira reunião que nós fizemos,
nós comentamos que essa primeira parte do Livro dos Espíritos dá origem depois a um outro livro que Kardec vai codificar, que chama-se a Gênese. E quando Kardec vai escrever sobre a Gênese, ele, lá no capítulo 15, que ele fala especificamente dos fluidos, ele vai dizer assim, para nós entendermos essa ponderabilidade só numa das matérias, na outra não tem. Então ele vai dizer assim, o fluido cósmico universal, que é a matéria primitiva, ela tem várias modificações que constituem todos os corpos e as variedades de corpos que tem na natureza. Mas ele diz, mas ela assume dois estados distintos. Um, da imponderabilidade. Por isso que os espíritos estão dizendo que nem toda matéria é ponderável. Nem toda matéria pode ser medida, pesada, avaliada. Porque Kardec vai dizer, tem dois estados. O estado da imponderabilidade, que Kardec também vai chamar o estado de eterização. Por que de eterização? Porque ele está relacionando ao éter. Porque os cientistas da época, tudo aquilo que eles não conseguiam determinar, mas que eles sabiam que ali havia alguma coisa, eles chamavam de éter. Então, eles diziam, o universo é feito de éter. Então, Kardec trouxe uma linguagem da época. Essa matéria imponderável é a matéria que nós vamos encontrar quando nós desencarnarmos e vivermos no mundo físico, no mundo espiritual. E aí a segunda matéria nós conhecemos, essa que é ponderável, né? Que os espíritos vão responder que é consecutiva, ou seja, consecutivo no sentido de que ela é formada por uma matéria fluídica que vai dar vazão ou existência a uma matéria mais ou ponderável ou mais sensível aos nossos sentidos. Então, isso é muito importante a gente ter claro para entender essa parte de hoje, de que existe uma matéria que é imponderável, que é os fluidos. Portanto, a resposta, então, nessa questão, ela é uma resposta negativa. Para a matéria que os cientistas conhecem até então, sim, toda a matéria é ponderável. Mas para a matéria que nós chamamos de fluidos e que constitui o mundo espiritual, essa não é ponderável. E Kardec vai chamar em A Gênese de imponderável. A questão 30 diz assim, a matéria é formada de um só ou de muitos elementos? Intuitivamente, nós já poderíamos dizer de um só elemento. Todas nasceram da matéria elementar. Todas nasceram do fluido cósmico universal. Então ele diz, os corpos que a gente conhece são transformações disso. E lá na Gênese, nós acabamos de ler, Kardec vai reforçar. O fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva. Então, eu representei embaixo o mesmo gráfico. Toda a matéria tem a mesma origem. Na questão 31, a pergunta é, de onde se originam, então, as propriedades da matéria? Porque você pega uma matéria, por exemplo, o plástico, e você pega, por exemplo, a água, tem propriedades diferentes. De onde, então, se origina que cada matéria tem as suas próprias propriedades? E aí os espíritos vão nos dizer, porque a combinação das moléculas, quando elas se unem, em determinadas circunstâncias, vão lhe dar propriedades diferentes. Aqui nós precisamos entender essa resposta também contemporizando. Kardec faz a primeira edição do Livro dos Espíritos em 1857. A essa época, muita coisa não tinha sido descoberta pelos cientistas. Por exemplo, eu citei ali embaixo, todas as citações em vermelha são minhas. John Dalton, em 1808, ele publicou o primeiro livro que falava sobre uma teoria atômica, embora o átomo já tenha sido defendido na pré-história. Mas por muito tempo, na Idade Média, a gente não tinha nenhuma defesa da existência do átomo. Então, John Dalton, em 1808, ele publicou um livro, que é Novo Sistema Filosófico da Química. Veja que ele está referindo filosófico porque não tem comprovação científica. Ele deduziu através da inteligência, do discernimento. Mas é somente na metade do século em diante que alguns químicos vão começar a aceitar essa teoria da existência do átomo. Ou seja, a partir de 1850, alguns químicos vão considerar a possibilidade de que toda a matéria seja constituída pelo átomo.
Então veja as dificuldades dos espíritos responder em 1857 essa questão. Porque mesmo o conceito de molécula não estava bem desenvolvido. Para nós ter uma ideia, a primeira versão de uma tabela, que hoje nós chamamos de tabela atômica, mas que é a tabela de elementos químicos, ela data de 1869, 12 anos depois da edição do Livro dos Espíritos. Então era difícil para os espíritos nos explicar a questão da molécula, a questão do átomo, porque nós não tínhamos passado nisso. Eu vou fazer com vocês um déjà vu aqui, nós vamos voltar no tempo de escola para a gente lembrar bem o que é a molécula, para a gente ter uma ideia. Vocês lembram lá que todos nós passamos por essa tabela atômica, né? Que a gente tinha que às vezes até decorar número atômico. O que é o número atômico? É a quantidade que tem de prótons no núcleo, que muitas vezes é equivalente à quantidade de elétrons e tudo mais. Então, esse conhecimento não havia. Hoje a nossa tabela atômica já se fala em 108, 116 elementos. Eu trouxe aqui uma mais consolidada em 91 elementos, né? Diferentes substâncias que existem no nosso universo, todos oriundos da matéria primitiva ou do fluido cósmico universal. Propriedades diferentes por causa da maneira com que as moléculas se unem. Por que as moléculas se unem? Esse é um pouquinho mais difícil para nós entender rapidamente ou se lembrar rapidamente. Mas vocês lembram que nem todos os elétrons estão na mesma camada eletrônica. Ou seja, os elétrons eles percorrem um caminho em volta do núcleo que pode ser mais distante ou menos distante do núcleo. E com o tempo se definiu que essas camadas são 7, são chamadas por letras. K, L, M, N, O, P, Q. Mas mais adiante vem um cidadão, que é o Linus Calpulin, e ele diz o seguinte, mas nem todas estão no mesmo subnível. E ele então desenhou esse gráfico aqui, que até hoje é utilizado, para se distribuir os elétrons dentro dos subníveis das camadas eletrônicas, porque nem todas as camadas comportam a mesma quantidade de elétrons. Porque vocês viram aqui que aqui está as camadas eletrônicas. Nem todas elas têm os 4 subníveis. Então, cada uma vai se apresentar de uma forma. Então, ele diz que a maneira de distribuir é essas curvas aqui. Ó. Por exemplo, então, ele pegou o nitrogênio, tem 7 elétrons. Então, eu vou colocar um elétron na camada S, aí eu faço a curva mais, 2 aqui, 2 aqui, aí eu faço a curva de novo, de 7 eu tirei 4, sobrou 3. No último subnível sobram 3. O elétron ele sempre tende a se equilibrar nisso que a gente chama de a última camada eletrônica de valência. Ou seja, se ele ficou com a última camada, que é um subnível P com 3, ele vai tentar achar mais 3 em outro átomo para se equilibrar. E quando ele faz isso, ele se une com outro átomo e gera uma molécula. Então, por exemplo, um exemplo mais fácil de nós entendermos. O hidrogênio só tem um elétron. Esse elétron, obviamente, está na primeira camada e no primeiro subnível, onde caberiam 2, mas ele só tem um. Então, todo hidrogênio quer se encontrar com outro átomo que lhe dê mais um elétron. Já o oxigênio tem 8. Assim como o nitrogênio, ele deixa 2 elétrons no primeiro subnível, que é na primeira camada, 2 elétrons no segundo subnível da segunda camada eletrônica, e na última, que poderia ir 6, só fica 4 elétrons. Então, o que acontece? O hidrogênio se junta com a água. Cada hidrogênio está faltando 1. Cada oxigênio está faltando 2. Eles vão compartilhar esses elétrons e passam a viver junto. Quando eles viverem junto, eles vão dar resultado de se mostrar aos nossos olhos como água. Se nós colocarmos mais um oxigênio, 2 oxigênios com hidrogênio, nós vamos ter um outro tipo de elemento, que é aquilo que a gente usa quando tem um cortezinho, água oxigenada. Então, essas combinações, a água, ela é salutar, todo mundo bebe, ninguém bebe água oxigenada, né? Porque ela é ácida, né?
Então, ela faria mal. Então, são essas combinações dos diferentes átomos e das diferentes moléculas que vão gerar, daí, inclusive, tecidos, é que vai fazer com que eles tenham características diferentes, mas todos se originaram de uma matéria única, elementar. Na 32, a pergunta é, de acordo com o que foi dito, né, conclui então a questão do sabor, do odor, da cor e do som, ou se uma substância é venenosa ou salubre, somente se deve ao fato de que essa substância primitiva se modificou? Claro, a resposta é sim, é isso mesmo, né? Só que daí os espíritos acrescentam, só essas modificações só existem devido à disposição dos órgãos destiná-los a percebê-los. Por que eles estão dizendo isso? Porque muitas vezes as pessoas veem um objeto de uma cor, outra vê de outro. Muitas vezes uma pessoa come alguma coisa e acha salutar, alguém come e faz mal. Por exemplo, tem gente que é intolerante ao leite. Tem gente que toma leite e se não tomar leite fica doente. Então, essas modificações elas também têm um objetivo. Esse objetivo é atender à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Nós quase sempre imaginamos que determinadas coisas são ruins, malignas. Daqui a um pouco alguém percebe uma aplicação salutar para aquilo e aquilo começa a ser usado de uma maneira que é bom para todo mundo. Então depende exatamente como é que a gente percebe essa substância, ou como é que algum tipo de órgão consegue perceber essa substância. Isso vai fazer muita diferença. A 33 é, essa matéria elementar, o fluido cósmico universal, ele pode experimentar as modificações de adquirir todas as propriedades? Sim, se tudo se origina dele, é óbvio que ele pode passar por todas essas transformações. E eles dizem, por isso que a gente diz que tudo está em tudo. Porque se nós pegarmos uma rocha e um copo de água, eles são exatamente a mesma substância. Eles são a substância elementar, né? E aí lá tem uma observação que diz exatamente por isso que se explica, e a gente já viu muitas vezes isso, pelo menos na televisão, o fenômeno conhecido do magnetizador, que a gente vulgarmente chama de hipnotizador, né? Mas, na verdade, ele é um magnetizador. Então, pela vontade dele, ele modifica as propriedades de determinado, por exemplo, alimento. Nós vemos um magnetizador dar uma cebola para alguém na televisão, o cara come e diz, pô, que maçã gostosa, né? Muito saborosa essa maçã. Por quê? Porque ele, pela vontade, ele modifica essas propriedades que aquele elemento tem. E isso é possível. Tanto é que é feito por algumas pessoas. Claro que alguns que fazem por truques de mágicas, mas outros certamente fazem por magnetização. Então ele diz assim é que uma substância que é muito boa pode se tornar uma substância totalmente deletéria, que pode comprometer um organismo e, inclusive, matá-lo, né? Quando nós falamos, por exemplo, da transmissão fluídica, seja quando nós chamamos de passe, seja quando nós chamamos de oração, seja quando nós chamamos de cura, o fenômeno que está ocorrendo é a modificação das propriedades da matéria. Então, no nosso campo vibracional, que nós chamamos hoje por aura, Kardec chamava de atmosfera fluídica, que está carregada de matéria, nós conseguimos modificar as propriedades dessa matéria a ponto de, por exemplo, aquilo no corpo físico se manifestar como uma cura, como uma ação benéfica. Se nós entendermos bem isso, fica mais fácil nós entendermos quando lá nós formos estudar esses fenômenos mediúnicos, que às vezes não são mediúnicos. São mediúnicos quando o magnetizador é um espírito desencarnado agindo por um espírito encarnado. Mas será magnético quando a pessoa que tem essa capacidade é o ser reencarnado. Então ele não precisará do concurso de nenhuma outra pessoa ou de nenhum outro espírito. Continuando nessa questão, mas ele abre uma subquestão dentro da mesma, Kardec tenta confirmar uma teoria que existia
de que, na verdade, toda matéria é a mesma matéria, que o que muda nessa matéria é a força e o movimento. Eu diria ao contrário, o movimento e a força com que esse movimento é feita. Então ele pergunta, isso não vem a confirmar essa teoria? Uma teoria da época de Kardec. E os espíritos respondem, sim, essas duas questões e mais uma. Essa outra uma nós já vimos na questão 31. Quais são as três coisas que eu botei ali em vermelho, a observação é minha? O movimento, a força com que se movimenta. Quem se movimenta na matéria? O elétron. Né? Quem se movimenta é o elétron. Então, o movimento, a força com que se movimentam, né? Os elementos que constituem o átomo ou a molécula, e as modificações que a molécula sofreu quando ela se uniu com outra molécula. São somente essas três propriedades que são alteradas. Então, para eu alterar determinada matéria em outra matéria, eu tenho que trabalhar com... ou os espíritos que têm a capacidade de promover tal transformação, eles têm que trabalhar com três elementos. O movimento, qual vai ser o movimento? Qual a força que será empregada nesse movimento? E que moléculas serão constituídas para que se obtenha esta ou aquela propriedade que nós desejamos. E na 34, já finalizando, e aí um pouco mais avançado, assim, um pouco mais difícil de entender, um pouco mais denso, quando Kardec, então, pergunta se as moléculas têm forma determinada. E aí ele diz, sim, as moléculas têm, porém nós não temos condição de apreciá-la. O que quer dizer isso? Nós não temos condição de entender. A molécula tem uma forma determinada, mas nós não temos condição de entender. Talvez hoje a gente entenda muito mais do que à época as pessoas podiam entender. Muita coisa nós já entendemos hoje sobre a molécula. Muita coisa ainda estamos pesquisando, né? Muita coisa ainda nos surpreende, né? No campo químico, no campo das moléculas, dos corpos, dos vírus, como é o caso de agora. Mas muita coisa a gente já sabe. Mas Kardec os espíritos se limitam a nos dizer que nós não conseguimos apreciar essa fórmula determinada da molécula. E por fim, ainda dentro dessa questão, ele abre uma subpergunta, que é a letra A. Essa forma da molécula, que é uma fórmula determinada, ela é constante ou ela varia? Ela é sempre a mesma ou ela vai variando? E daí os espíritos respondem que ela é constante na molécula primitiva, mas que ela é variável nas moléculas secundárias. Aqui nessa questão, a meu ver, ela não consegue ainda nos explicar o que é essa molécula elementar primitiva, porque lá no final da questão os espíritos vão dizer, o que chamais de molécula, longe ainda está da molécula elementar. E eu acho que nós ainda estamos longe da molécula elementar. Nós ainda não temos nenhum cientista que tenha afirmado que conheceu, ou que conhece, ou que descobriu uma molécula que originou todas as outras. Nós não estamos falando de todas as outras coisas que existem no planeta Terra, né? Nós estamos falando de todas as coisas que existem no universo. Então, até hoje, que eu tenha conhecimento, não houve ainda essa descoberta do cientista de dizer, existe uma molécula elementar que originou todas as outras. Nós ainda estamos na situação de examinar as moléculas secundárias, as moléculas que a gente tem materializada no mundo aqui, no nosso planeta Terra. Mas é uma informação que talvez algum dia nos sirva a ter um maior propósito. O que nos interessa saber é que a molécula primitiva tem uma forma determinada e constante, mas que depois ela vai se transformar em moléculas secundárias variando. Então vejam que nessa última a gente não consegue, pelo menos eu não consigo avançar e dar um maior conhecimento para vocês. Eu acho que assim a gente termina. Tira para nós aqui. A gente termina, eu vou pedir para todo mundo aí que quiser fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, abrir o microfone. Vou deixar especialmente aí quem está mais novo aí no nosso trabalho fazer primeiro as perguntas ou tirar alguma dúvida para que a gente possa ver se a gente tem uma resposta.
Não, eu vou dar um olá para Ana Cristina, que eu não tinha visto ainda, não sei se foi falta de observação minha, seja muito bem-vinda. Com tudo que eu expliquei, ninguém tem dúvida, ou vocês são um fenômeno, ou não deu para entender nada. É as duas possibilidades. Então, agora, livremente, alguém quer fazer uma participação? Qualquer um? Então, vou fazer o temas de casa, porque isso aí é inevitável. Então, vamos ver agora quem se atreve a responder as questões da forma mais sucinta possível. Pode ser até com uma palavra só. Eu limitaria a 5 palavras, para nós vermos se realmente nós aprendemos. Então, vamos começar pela 29. Toda matéria é ponderável? Alguém quer responder? Sim. Todo mundo concorda com a Fernanda que toda matéria é ponderável? Ou só eu discordo? Mais ou menos. Da maneira como a gente entende ela, sim. Mas Essa aí, se a gente considerar do fluido universal, não. Então responde Pode falar, Everton. essa aí é mais ou menos a mesma pegadinha do entendimento de Deus, né? Da força divina, enfim. Ela tem uma dúbia resposta, um duplo entendimento. Mais alguém? Veja o que eu adiantei para vocês, que lá na frente Kardec vai dizer, existe uma matéria imponderável. Essa matéria Kardec vai chamar de fluido. Quem de nós conseguiria pesar ou medir, ou talvez determinar que partículas compõem, por exemplo, uma casa no plano espiritual? Mas lá tem casa, a gente sabe que tem. Quem de nós conseguiria medir ou avaliar o pensamento, que a gente já sabe que é matéria? Quem de nós consegue, por exemplo, medir, claro que na tensão poderia, né? Medir ou avaliar com muita propriedade um fluido magnético? Também é matéria. Então a resposta que os espíritos emprestam é: da matéria que os cientistas chamam de matéria, sim. Da matéria que o espiritismo vai falar um monte sobre ela, vai chamar de fluido, não, essa é imponderável e vai ganhar esse nome lá na Gênese. Matéria imponderável, certo? Aí, Oi. o que a nossa ciência diz sobre os fluidos? Então, na última reunião nós terminamos exatamente tentando fazer um resumo, né, do que a ciência avançou até hoje, quando Kardec chamou de fluido, e o que hoje a ciência já tem, né? E a grande diferença é que lá, quando foi feita a codificação, nós não tínhamos ainda o conceito de energia e não entendíamos esse conceito de energia como matéria também. Então, hoje os cientistas estão muito avançados, né? Porque hoje os cientistas já concebem todas as energias como matéria e eles já concebem que existem energias psíquicas. Muitas áreas, especialmente a psicologia, trabalham com energias psíquicas. A medicina hoje já avança estudando a energia psíquica. Ora, se toda a ciência tem certeza a partir de Einstein que energia e matéria é a mesma coisa, eles estão dizendo que existe uma matéria psíquica. Então, quando as pessoas vão na nossa casa e as nossas folhagens murcham, né? As pessoas falam muito disso, é porque ela trouxe para dentro do nosso lar uma matéria psíquica que afetou as nossas plantas. Então, eu acho que hoje a ciência está muito aberta a essa questão. Olhar de seca-pimenteira. Esse aí mesmo que eu não quis denominar com toda essa propriedade, mas é essa aí mesmo. Hoje os cientistas já admitem que existe essa matéria, que eles vão chamar de energia psíquica. Para finalizar, então, eu vou fazer a última questão, que é a 33. A matéria elementar, ela pode experimentar, então, as modificações de todas as propriedades? Alguém que queira contribuir? Todo mundo balança a cabeça? Então, isso é o que fica de resumo da nossa reunião. Quais são as propriedades da matéria? As propriedades da matéria, elas podem ser, não seria bem quais são, né? Mas sobre as propriedades da matéria, o que nos fala o Livro dos Espíritos? Nos fala que existe uma matéria elementar, que nós vamos chamar, para facilitar, fluido cósmico universal, ou fluido universal, porque a ciência também já usa esse nome desde Mesmer, né? Fluido universal. E essa matéria, ela dá origem a tudo que a gente conhece no universo, modificando as suas propriedades através de 3 elementos. Primeiro,
o movimento. Segundo, a força. Terceiro, as modificações que ocorrem em virtude da união que se dá nas moléculas. É só o que tem de diferente de uma matéria para outra matéria. Então, quando a gente pega e imagina dois elementos completamente diferentes, quando a gente, por exemplo, aqui citou o Eduardo, olha o diamante, né, que é uma pedra preciosa, dura, e olha o grafite do nosso lado, que com tanta facilidade se desprende no papel, nós estamos falando da mesma substância, o carbono, ele está modificado. E o carbono comparado ao hidrogênio, nós vamos lá na frente descobrir que é a mesma matéria, né? E o carbono comparado com o hidrogênio, nós vamos descobrir que é a mesma matéria. Nós vamos descobrir que aquilo que nos mata e aquilo que nos faz bem é a mesma matéria. Então hoje as pessoas dizem assim, olha, é importante o que tu come. Aí outros vêm dizer assim, não, mas é importante também, além de você cuidar o que come, você vê o que pensa. Porque matéria por matéria tu está consumindo as duas, né? Tu está ingerindo as duas todo dia. Vou agradecer a todos, né? Agradecer especialmente aos nossos amigos espirituais que nos abençoem para a gravação desse podcast.